Sejam bem-vindos à série de vídeos Movimentos Literários em 5 minutos com a professora Thaís Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre realismo. Bem, o realismo é um movimento literário que acontece ao final do século XIX, é contemporâneo do naturalismo e do parnasianismo, que vão ter vídeos específicos para eles, e é um movimento literário, o realismo, como são contemporâneos, eles são de mesma base racional. E acontecem em meio à efervescência científica, aos avanços científicos à época, ao finalzinho do século XIX. Então, como contexto históricos que vão influenciar esses três movimentos, mas eu vou me deter tão somente ao realismo agora, neste momento, nós temos a teoria do darwinismo, né? Nós temos, que seria a teoria da evolução, nós temos o determinismo biológico e nós vamos ter também o positivismo de Auguste Comte, que são alguns algumas coisas que acontecem nesse momento que vão influenciar esses três movimentos de modo geral, porque são movimentos contemporâneos e de mesma base, embora tenham características um pouquinho diferentes. Bem, falando do realismo, nós vamos ter um objetivismo, porque é um movimento de base científica e racional, portanto também vamos ter o universalismo presente nesse movimento literário, vamos ter um descritivismo enorme, né? Eles vão se pautar muito na descrição das personagens. É importante dizer que essas personagens, elas são personagens esféricas, ou seja, elas têm uma mudança muito diferente, né? Abrupta, inesperada, diferentemente do que acontecia no romantismo, que a gente tem já personagens lineares que não sofrem tantas alterações no decorrer do enredo. Então aqui nós vamos ter essas personagens esféricas porque vai lembrar uma esfera e aí vai ter essa alteração durante o enredo, tá? Alteração. A análise dessas personagens vai ser uma análise psicológica, eles vão, por isso vai acontecer essas diferenças, né? Por isso que a gente vai ter essas personagens esféricas, porque a gente tem uma análise mais psicológica, uma ênfase psicológica dessas personagens e uma análise interior e exterior dessas personagens. Esse movimento literário, que é o realismo, ele valoriza o presente, o agora, diferentemente do romantismo, que é um movimento que se pauta ou no passado ou no futuro, né? Muito preocupado ou com o passado ou com o futuro. O realismo não, o realismo vai estar preocupado com o presente, com aqui e o agora, tá? A linguagem é considerada uma linguagem acessível, lembrando que a gente considera acessível para a época, final do século XIX, tá? Aí você pode dizer assim, Thaís, eu leio Machado de Assis, mas pô, não é acessível, não é nada acessível, né? Não, mas acessível para a época, final do século XIX, tá bom? Nós vamos ter uma literatura de denúncia. Por que a gente considera que a gente tem uma literatura de denúncia? Porque há uma crítica à burguesia. Por que o realismo critica a burguesia, Thaís? Bem, eles vão, como eles são um movimento literário de oposição ao romantismo, e no romantismo o público-alvo das obras românticas, dos romances românticos, era a burguesia. Então aqui a gente vai ter a crítica a essa burguesia. Inclusive, as personagens principais dos romances realistas, elas são de classes dominantes, mas elas não são, digamos assim, privilegiadas, elogiadas, né? Nesse sentido de elogiadas. Elas são criticadas, diferentemente do que se via no romantismo, tá? Porque aqui ainda tem um outro detalhe, nós vamos ter ausência total de idealização, como a gente tinha no romantismo. O romantismo é um movimento de idealização, aqui não, aqui é a verdade na cara, né? E nós vamos ter, isso tudo é reflexo de o que a gente chama também, que vai influenciar, é claro, o realismo, as tendências anticlericais. Eles não vão gostar da igreja, eles vão se opor à igreja, vão criticar a igreja também, assim como a burguesia, né? Por quê? Porque
o movimento é de base racional, base científica, eles são altamente cientificistas. Então, se a gente tem um cientificismo forte, exacerbado, a gente vai ter como oposição as tendências, como fato, digamos assim, as tendências anticlericais. O grande nome do realismo brasileiro é um cara maravilhoso chamado Machado de Assis, que conta com romances e contos, né? Então esse movimento é um movimento essencialmente de prosa. Temos poesia, temos produções de poesia, é verdade, mas o realismo é um movimento literário essencialmente de escrita em prosa.